Você já parou para pensar no poder do silêncio? Não o silêncio comum, mas aquele que não deveria existir. O silêncio que corta mais fundo do que qualquer palavra. O silêncio que revela aquilo que ninguém ousa dizer. Carl Jung dizia que a sombra vive no que é negado. E quando o empata recusa a palavra, quando escolhe o vazio em vez da reação, o narcisista se vê diante de um abismo que não pode controlar. Mas o que realmente acontece nesse instante? O que se oculta por trás desse gesto aparentemente inofensivo? Imagine um teatro onde todas as falas foram ensaiadas, onde cada grito, cada acusação, cada manipulação tem um roteiro perfeito. Agora imagine que, de repente, um ator decide não recitar a sua parte. O palco desmorona. O narcisista precisa do eco, precisa da resposta para existir. Sem ela, é como um fantasma que não encontra espelho. Será que o empata, ao se calar, abre um portal secreto para a ruína daquele que parecia inabalável? Mas cuidado, esse silêncio não é ausência, é presença oculta. É como o arquétipo da sombra junguiana, que espreita nas frestas da consciência, esperando o momento certo para emergir. Quando o empata escolhe não reagir, não é submissão, é convocar as forças invisíveis do inconsciente coletivo. É permitir que o vazio fale mais alto do que qualquer argumento. O que Jung chamaria de alquimia psíquica começa a trabalhar ali, no espaço onde ninguém ousa olhar. E se esse silêncio proibido não for apenas uma defesa, mas uma arma que desarma? E se, ao não reagir, o empata tocar na ferida primordial do narcisista, o medo de não existir, de ser esquecido, de não ter testemunha? É como se cada segundo de silêncio fosse um martelo invisível que bate na máscara até que ela rache. Mas o que acontece depois que a máscara cai? Que verdade surge quando o personagem se desfaz? Você sente isso agora? Essa estranha pressão no ar, como se estivesse prestes a descobrir algo que sempre esteve ao seu redor, mas nunca foi visto. O silêncio do empata não é ausência, é revelação. É o enigma que Carl Jung deixou escondido entre símbolos e metáforas, esperando ser decifrado. A pergunta é: você terá coragem de atravessar esse portal ou vai se afastar antes de ouvir a verdade que pode mudar tudo? Há um instante em que o ar parece pesar mais do que deveria. Não é a ausência de palavras que assusta, mas a densidade que se forma entre duas almas quando uma delas escolhe não alimentar o jogo. O silêncio do empata não é vazio. É como um espelho negro que devolve ao narcisista aquilo que ele jamais suportou enxergar em si mesmo. Carl Jung advertia que o inconsciente sempre encontra uma forma de se manifestar, e nesse espaço onde nada é dito, tudo começa a gritar mais alto do que qualquer discurso. Esse silêncio, que muitos confundem com fraqueza, é na verdade um chamado à sombra. É a recusa em continuar a dança da manipulação. É o corte invisível de um fio que sustentava o teatro da dominação. O narcisista precisa da cena, precisa do outro para existir. Mas quando o empata cala, todo o enredo se desfaz. E nesse colapso surge algo insuportável. A verdade nua, crua, não negociável. O eco do nada é, para o narcisista, mais doloroso do que qualquer confronto direto. Mas o que é esse nada? Será realmente vazio? Ou será a presença do inconsciente coletivo, cobrando a conta que ninguém ousa pagar? Jung dizia que o que é reprimido retorna de forma mais intensa, e o silêncio do empata funciona como a chave que abre a porta desse retorno. Não há insultos, não há gritos, há apenas a presença enigmática de uma ausência carregada de sentido. É como se o universo inteiro, por um instante, respirasse por ele. Imagine estar diante de alguém que sempre buscou te provocar, arrancar respostas, manipular emoções, e de repente você escolhe o silêncio. Esse gesto, que parece pequeno, se transforma em uma avalanche. Cada segundo em que nada é dito, o narcisista se sente desmoronar. Sua identidade, construída sobre a necessidade de controle e domínio, começa a se dissolver.
E essa dissolução é lenta, cruel, impossível de deter. Mas por que o silêncio incomoda tanto? Porque ele não pode ser decifrado. Palavras podem ser distorcidas, discutidas, invertidas. O silêncio não. Ele é um território que não pode ser manipulado. Um espelho que não devolve a imagem que o narcisista deseja. É como se o empata desaparecesse, mas ao mesmo tempo se tornasse onipresente. O silêncio é um paradoxo que desestabiliza o equilíbrio falso do jogo de poder. Nesse instante, o narcisista se vê forçado a encarar a si mesmo. Não há mais alguém para culpar, para manipular, para projetar. Há apenas ele, diante daquilo que evitou durante toda a vida, sua própria sombra. E aqui entra Jung com força, pois o silêncio do empata não é apenas ausência de resposta, é a ativação do inconsciente, é a revelação daquilo que sempre esteve escondido. É o chamado inevitável da individuação, mesmo que ele nunca tenha pedido por isso. E o empata? O que sente nesse processo? Um misto de medo e poder. Porque manter o silêncio não é fácil. É como caminhar sobre brasas sem gritar. É sustentar o peso de uma guerra invisível sem brandir armas. Mas é exatamente nesse espaço que ele descobre uma força que jamais imaginou ter. O silêncio se torna presença, o nada se torna pulsação, e o empata percebe que não precisa lutar com as ferramentas do inimigo para vencer. Há um paradoxo doloroso. O silêncio pode parecer frieza, mas na verdade é o ato mais compassivo de todos. Porque ao se calar, o empata não alimenta mais a ilusão. Ele deixa que o outro se encontre consigo mesmo, ainda que isso seja devastador. É uma forma de amor duro, um gesto que não protege do colapso, mas permite que ele aconteça, porque somente através dele algo novo pode nascer. É a sombra se confrontando com a luz. Mas e se esse silêncio não fosse apenas uma escolha estratégica? E se ele fosse, na verdade, um arquétipo, uma força universal que habita em cada um de nós? O silêncio como a mãe que observa sem interferir, como a noite que acolhe o dia, como a morte que prepara o renascimento. Talvez o empata, ao escolher o silêncio, esteja apenas se alinhando com a ordem maior da psique, dando voz ao que Jung chamaria de self, a totalidade que tudo contém. E nesse momento, o jogo deixa de ser um jogo. Não é mais sobre vitória ou derrota, é sobre revelação. O silêncio do empata se torna a porta de entrada para algo que o narcisista jamais quis ver, sua própria inexistência sem o outro. É o encontro com o vazio primordial, com a solidão absoluta. E é nesse confronto que algo inevitavelmente se quebra. O empata não precisa dizer nada. O silêncio já disse tudo. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Existe um ponto onde o silêncio do empata deixa de ser apenas um ato e passa a ser uma atmosfera. É como um manto invisível que cobre a sala, sufocando cada tentativa de manipulação. O narcisista, acostumado a governar pelo excesso de palavras, pelo ruído, pela distorção, de repente encontra um deserto. E nesse deserto, onde nada responde, sua voz começa a ecoar de volta, revelando o som que sempre tentou calar, o próprio vazio interno. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo não é apenas um depósito de símbolos, mas um organismo vivo que se expressa de formas inesperadas. O silêncio, nesse contexto, é o canal pelo qual a sombra se manifesta. É como se o empata deixasse de lutar no campo da razão para permitir que forças muito mais antigas e profundas falassem através da ausência. Não há argumento contra o silêncio. Não há defesa diante do que não se explica. O mais perturbador é que o narcisista não entende. Ele exige uma reação, busca o olhar, a resposta, a justificativa. Mas quando não recebe nada, sua estrutura de poder racha. Ele começa a se perguntar: será que deixei de existir? Será que não sou mais visto? Essas perguntas, que ele nunca ousaria fazer a si mesmo, surgem com violência. E o empata, sem dizer uma palavra, se transforma em um espelho que força o outro a encarar o próprio abismo.
O silêncio, porém, não é neutro. Ele é carregado de energia psíquica. Ele pulsa como um coração invisível, como se cada pausa fosse uma batida que empurra o narcisista para dentro de sua própria escuridão. Jung chamaria isso de confronto com a sombra, o momento em que tudo aquilo que foi negado retorna como uma avalanche impossível de conter. O empata, sem intenção explícita, desperta o colapso inevitável do personagem. Mas é aqui que o paradoxo surge. O silêncio pode libertar tanto quanto pode aprisionar. Para o empata, sustentá-lo é também enfrentar os próprios fantasmas. É resistir à tentação de se explicar, de se justificar, de preencher o vazio com palavras. É escolher permanecer firme no espaço do não dito, mesmo que isso doa. Esse ato revela não apenas a fragilidade do narcisista, mas também a força oculta daquele que sempre foi visto como sensível demais. Há um detalhe inquietante. O silêncio não se limita a calar a boca. Ele se instala nos olhos, no corpo, na respiração. É um silêncio que grita no gesto de não reagir, na postura de não ceder. É como se o empata, ao não oferecer a resposta esperada, se tornasse presença absoluta. Não há como escapar desse magnetismo. O narcisista, que sempre precisou se sentir no controle, descobre que perdeu tudo no instante em que nada aconteceu. Jung dizia que os símbolos são as pontes entre o consciente e o inconsciente. O silêncio, nesse sentido, é o símbolo supremo. Ele pode ser interpretado como indiferença, como fraqueza, como estratégia. Mas, no fundo, ele é o portal para algo muito mais profundo. A revelação de que o poder não está em quem fala mais alto, mas em quem escolhe não participar do jogo. Essa é a ruptura que muda tudo. E aqui nasce a pergunta que ecoa dentro do espectador. Quantas vezes você já quis falar, se defender, gritar, mas percebeu que o silêncio dizia mais? Quantas vezes o vazio pesou mais do que qualquer palavra que pudesse ser dita? Esse reconhecimento íntimo desperta memórias, feridas, lembranças que talvez nunca tenham sido nomeadas, mas que agora, diante desse espelho, voltam com força. O silêncio toca onde as palavras não chegam. Mas não pense que isso termina aqui. O silêncio é apenas o início de uma travessia. Ele abre a porta para algo muito mais devastador e libertador, o colapso da ilusão. O narcisista não suporta o peso de não ser ouvido, porque sem testemunha, ele não existe. E o empata, ao negar essa função, revela a verdade oculta. Não há poder real sem a resposta do outro. É um jogo que se dissolve no nada. E esse nada é insuportável. No fundo, o silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é o som do universo, lembrando que tudo o que é falso precisa cair. Ele é o anúncio de que a máscara não pode resistir sem aplausos, que a farsa não sobrevive sem plateia. O silêncio do empata é o início do fim de um império feito de palavras ocas. E é aqui que a jornada começa a se intensificar, porque o que vem depois do silêncio é ainda mais perturbador. Há um instante em que o silêncio se transforma em labirinto. O narcisista, perdido dentro dele, corre em círculos procurando portas que não existem. Cada ausência de resposta é um corredor sem saída. Cada olhar desviado é um espelho que o obriga a ver aquilo que nunca quis encarar. Carl Jung diria que essa é a hora em que a sombra invade o consciente, quando não há mais como fugir, quando tudo aquilo que foi negado vem cobrar sua dívida. Esse labirinto não foi construído pelo empata, mas o narcisista acredita que sim. Ele tenta quebrar o muro, gritar mais alto, provocar ainda mais. Mas quanto mais força coloca, mais o silêncio o engole. É como um pântano invisível que suga suas certezas. E aqui a ironia é cruel. O empata, tão acostumado a se sentir o mais frágil, descobre que a verdadeira fraqueza sempre esteve do outro lado. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser apenas ausência e se torna uma linguagem. Uma linguagem que não usa palavras, mas símbolos profundos. É a linguagem da alma, daquilo que vive debaixo das máscaras sociais. O narcisista não entende esse idioma e, por isso, enlouquece diante dele. O empata, mesmo sem perceber, convoca o inconsciente do outro a falar a língua que ele passou a vida inteira tentando calar. Há uma cena arquetípica nesse processo. O rei despido diante da multidão. O silêncio do empata é a criança que aponta o óbvio. Não há trono,
não há coroa, não há poder real. Há apenas um ser nu, carente, implorando por reconhecimento. Essa é a ferida central do narcisista. Sem plateia, sua existência se dissolve. E o empata, ao não reagir, retira-lhe o único combustível que mantém sua ilusão viva. Mas e para quem assiste de fora? O espectador dessa dinâmica sente algo inquietante. Sente porque já esteve ali, em silêncio, diante de alguém que exigia sua voz. Já carregou o peso de ser a plateia de um teatro que não queria assistir. O silêncio toca memórias coletivas, desperta feridas que todos carregamos, a sensação de ter sido usado, manipulado, esmagado por alguém que nunca se importou em ouvir. Esse é o ponto em que o conteúdo deixa de ser externo e começa a se tornar pessoal. E quando o silêncio se torna pessoal, tudo muda. O espectador não está mais diante de uma história sobre empatas e narcisistas. Está diante da sua própria vida. Está diante dos momentos em que precisou escolher entre falar e se calar, entre reagir e resistir. E nesse confronto interno, descobre algo que nunca ousou admitir. Às vezes, o maior poder não está em responder, mas em não oferecer ao outro o palco que ele deseja. No fundo, o narcisista teme uma única coisa: desaparecer. Sua identidade foi construída em torno da necessidade de existir através do olhar do outro. O silêncio é, portanto, sua sentença mais cruel. Ele não pode manipular o que não reage, não pode controlar o que não responde. Ele é condenado ao vazio que sempre tentou esconder. Jung chamaria isso de confronto inevitável com o inconsciente, o momento em que a psique se vê diante do que não pode mais negar. O empata, por sua vez, enfrenta outro tipo de desafio. O silêncio não é apenas arma, é também prova de fogo. Sustentá-lo exige coragem para não ceder ao desejo de preencher o vazio. Exige suportar a própria ansiedade, a própria dor, a própria vontade de gritar. É um ato de disciplina psíquica, quase espiritual, que transforma o empata em algo maior do que imaginava. No silêncio, ele descobre que não é frágil, é guardião de uma força que nem sabia possuir. E é nesse ponto que a narrativa se intensifica. Porque o silêncio, quando sustentado, não apenas desmonta o narcisista, ele o obriga a se despir. Obriga-o a mostrar quem é de verdade por trás da máscara. E o que surge é assustador. Não um monstro, mas uma criança ferida, perdida, desesperada por atenção. Essa revelação não é suave. É dolorosa, porque mostra que o poder que parecia tão imenso nunca passou de carência disfarçada. Então o espectador começa a sentir uma tensão nova. Se o silêncio revela a verdade do outro, o que o nosso próprio silêncio poderia revelar? Que feridas escondemos quando não reagimos? Que máscaras caem quando escolhemos não participar do jogo? A pergunta fica suspensa no ar, como uma sombra que segue cada passo, pedindo para ser enfrentada. E é nesse ponto que a espiral nos puxa ainda mais fundo. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas humano e começa a soar como algo cósmico. Não é mais o empata que se cala, mas a própria vida que cala através dele. O ar parece carregar um peso invisível e cada segundo se estende como uma eternidade. Jung dizia que aquilo que não se encara se transforma em destino, e nesse instante o silêncio se converte em oráculo. Ele não fala, mas anuncia. Ele não acusa, mas revela. O narcisista sente esse peso como se fosse um julgamento inevitável. Ele não está diante de uma pessoa, mas diante de uma força maior, impessoal, que não se deixa dobrar. Sua raiva não encontra eco, sua manipulação não encontra entrada, sua máscara não encontra aplauso. É como se os deuses tivessem retirado o palco debaixo de seus pés, deixando-o suspenso no vazio. E o vazio não perdoa. O empata, por outro lado, se vê atravessado por uma experiência paradoxal. Ao sustentar o silêncio, ele sente o desconforto de estar diante de algo maior do que si mesmo. É como se o silêncio não fosse dele, mas o escolhesse como instrumento.
Ele percebe que não é apenas ele quem cala, é a sua ancestralidade, é a dor acumulada de gerações que agora encontra uma forma de se expressar. É a psique coletiva, respirando através de sua boca fechada. E nesse processo, a linha entre indivíduo e arquétipo começa a se desfazer. O empata deixa de ser apenas alguém reagindo a um narcisista. Ele se torna o arquétipo do guardião do limiar, aquele que protege a passagem, aquele que, ao não reagir, impede que o ciclo continue. Ele encarna o silêncio como princípio universal, e esse princípio fala mais do que qualquer palavra poderia dizer. O silêncio vira rito, mas há um preço. Sustentar esse silêncio exige atravessar o deserto interno. O empata precisa suportar a sensação de solidão, o medo de ser mal interpretado, a dúvida sobre estar fazendo a coisa certa. Ele precisa lidar com as vozes internas que o acusam, que o chamam de fraco, de covarde, de frio. É uma travessia sombria, porque o silêncio não é apenas para o outro, é também um espelho para si mesmo. E é nesse espelho que o empata descobre algo perturbador. O silêncio também revela sua própria sombra. Ele percebe a raiva que escondeu, o desejo de vingança que nunca admitiu, o prazer secreto em ver o narcisista desmoronar. Jung diria que a individuação só é possível quando se encara a totalidade. E o silêncio obriga o empata a olhar para dentro, a ver não apenas sua luz, mas também sua escuridão. O narcisista, por sua vez, não suporta essa revelação. Ele se agita, aumenta o tom, tenta arrancar qualquer reação. Ele precisa que o jogo continue, porque sem ele não existe palco, não existe plateia, não existe personagem. Mas quanto mais ele tenta, mais o silêncio o engole. É como gritar em uma caverna que não devolve eco. O som se perde, e com ele a identidade que sempre acreditou ter. O espectador, que acompanha essa cena invisível, sente o impacto em sua própria pele. Lembra de quando também tentou preencher o silêncio com palavras apressadas, de quando teve medo de perder alguém apenas por não responder. Lembra do incômodo de não ser ouvido e do terror de não ser visto. O silêncio desperta fantasmas pessoais, e é nesse despertar que a narrativa prende, porque não se trata apenas de eles, trata-se de nós. Mas é nesse nós que mora a chave. O silêncio do empata não é apenas uma arma contra o narcisista, é um espelho para todos que assistem. Ele mostra o quanto precisamos da reação do outro para confirmar quem somos. Mostra o quanto tememos o vazio, o quanto fugimos da ausência, o quanto buscamos o barulho para não enfrentar o silêncio dentro de nós mesmos. O empata apenas sustenta aquilo que todos temem, a presença do nada. E assim, o silêncio proibido se revela como verdade universal. Ele não é apenas o colapso de uma dinâmica tóxica, mas um chamado à humanidade inteira. O silêncio diz: vocês não são o que dizem, não são o que os outros reconhecem, não são o eco que recebem. Vocês são o que sobra quando tudo se cala. Essa é a verdade oculta que Jung deixou gravada nas entrelinhas de seus escritos. E ela não pode ser ignorada sem transformar a alma. O silêncio se alonga até o ponto em que já não é possível diferenciá-lo do som do próprio coração batendo. Há uma vibração quase insuportável, como se algo estivesse prestes a se romper, mas não rompe. O narcisista sente essa pressão como quem segura um copo de vidro trincado. Sabe que vai estourar, mas não sabe quando. O empata imóvel apenas sustenta. E nesse contraste, um novo campo de batalha se abre, não mais feito de palavras, mas de pura energia psíquica. Carl Jung dizia que os encontros mais transformadores não acontecem na superfície, mas no subterrâneo da alma. O silêncio é o túnel que leva a esse subterrâneo. O empata não guia nem explica, apenas abre espaço para que o outro caia dentro de si mesmo. O que acontece lá embaixo não pode ser descrito, apenas sentido. É a luta do ego contra a própria sombra, o colapso da máscara diante do rosto nu. É um embate que não se vê, mas se pressente.
O narcisista tenta escapar. Busca ironia, busca ataque, busca drama, mas cada esforço cai no vazio. E esse vazio é cruel, porque não dá respostas, não oferece resistência, não valida a existência. Ele percebe que está sozinho. Pela primeira vez, sua voz não tem testemunha. E é nesse instante que o medo primordial se instala, o medo de não ser nada. O silêncio o conduz a essa percepção que ele passa a vida inteira negando. Mas o empata também sente a vertigem. O silêncio não é fácil de carregar. Ele traz um peso invisível, como se o mundo inteiro estivesse suspenso em sua respiração. Sustentar o não dito é como segurar uma chama com as próprias mãos. Dói, mas ilumina. O empata sente a tentação de quebrar, de reagir, de falar, mas sabe que qualquer palavra seria como abrir a porta e libertar novamente o monstro do controle. Então permanece, firme mesmo tremendo por dentro. E nesse permanecer, algo estranho acontece. O empata descobre que não precisa vencer para estar em paz. O silêncio se transforma em abrigo, em escudo invisível. Não é ataque, não é fuga. É um território neutro onde o narcisista não pode entrar. É como um círculo mágico traçado em volta de si mesmo. E dentro desse círculo, o empata sente pela primeira vez que pode existir sem ser devorado. O silêncio deixa de ser ausência e se torna liberdade. Para o narcisista, cada segundo nesse espaço é tortura. Ele precisa da reação, precisa da resposta, precisa da confirmação. Sem isso, sua identidade se desmancha como areia ao vento. É nesse ponto que o silêncio se torna mais perigoso do que qualquer confronto direto, porque não pode ser manipulado. O silêncio não pode ser comprado, não pode ser distorcido, não pode ser vencido. Ele simplesmente existe, e sua existência é insuportável para quem precisa do outro para existir. Jung descreveu a sombra como aquilo que o ego se recusa a aceitar. O silêncio, portanto, é o espelho perfeito dessa recusa. Ele mostra o que não se quer ver, força o contato com o indesejado, revela a ferida escondida. O empata, ao se calar, não está apenas protegendo a si mesmo, está permitindo que a sombra do outro venha à tona. É um ato sem palavras, mas carregado de sentido arquetípico. É a psique sendo arrancada de sua zona de conforto. Mas há uma pergunta que ecoa no fundo. Até onde o silêncio pode ir sem destruir tudo? Será que ele é capaz apenas de desmontar ou também pode curar? Essa dúvida paira como uma nuvem carregada, ameaçando chover a qualquer momento. O espectador sente essa tensão, porque reconhece nela os próprios dilemas. Quando falar, quando calar, quando deixar que o vazio faça o trabalho que nenhuma palavra conseguiria. Essa é a ferida compartilhada, o dilema universal. O narcisista, nesse ponto, já não luta contra o empata, luta contra si mesmo. E é isso que o torna ainda mais perigoso, ainda mais imprevisível. O silêncio é como um espelho que não devolve imagem alguma, e a ausência de reflexo enlouquece. Ele busca, implora, exige, mas encontra apenas o nada. E esse nada o corrói mais do que qualquer ataque jamais poderia. É o vazio primordial, o ponto onde toda a máscara se dissolve. E assim a espiral desce ainda mais fundo. O silêncio já não é escolha, mas destino. Não é apenas defesa, mas revelação. Ele não pertence mais ao empata, nem ao narcisista. Pertence ao campo invisível que se abriu entre eles, ao espaço onde a psique coletiva respira. É ali que o jogo muda de forma definitiva. É ali que a verdade oculta começa a emergir. Mas o que exatamente ela revela? Isso ainda permanece atrás da cortina. Há uma hora em que o silêncio deixa de ser apenas tensão e começa a se tornar presença quase física. Ele ocupa o espaço, preenche os vãos, pressiona o ar. O narcisista sente como se estivesse cercado por paredes invisíveis que se fecham lentamente, sem deixar saída. O empata não precisa mover um músculo. O silêncio age por si mesmo, como uma entidade viva que se instala entre os dois. É um campo energético que cresce a cada instante. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. O silêncio do empata é esse destino se aproximando, é o sinal de que a psique não pode mais sustentar a ilusão. O narcisista percebe, ainda que não queira, que está sendo empurrado para dentro de um confronto inevitável.
Não é contra o empata que ele luta, mas contra o que há de mais sombrio em si mesmo. E essa luta é silenciosa, mas devastadora. O empata, por sua vez, vive um paradoxo doloroso. Por fora parece forte, inabalável. Por dentro, sente a vertigem de estar diante de um abismo. Sustentar o silêncio é como segurar o olhar de uma tempestade sem piscar. Cada segundo é uma escolha entre ceder e resistir, entre ser tragado e permanecer. Mas nesse esforço, algo secreto nasce. A consciência de que não precisa responder para existir. O silêncio se transforma em identidade. E o que acontece com o narcisista quando o espelho se recusa a refletir? Ele se fragmenta. A imagem cuidadosamente construída começa a rachar. Sem aplausos, sem plateia, sem reação, ele se vê reduzido ao que sempre temeu ser: ninguém. E esse ninguém é insuportável. É como um vazio queimando por dentro, uma implosão lenta que desfaz tudo aquilo que parecia sólido. O silêncio não ataca, mas desfaz. Não golpeia, mas dissolve. Mas o silêncio não apenas destrói, ele revela. Ele mostra o que estava escondido debaixo da máscara. Às vezes, não é um monstro que aparece, mas uma criança perdida, assustada, clamando por reconhecimento. O empata percebe essa fissura, esse vislumbre de fragilidade. E esse momento é perturbador, porque desperta uma pergunta incômoda. Será que o silêncio, ao mesmo tempo em que desmonta, também oferece uma possibilidade de cura? O espectador que ouve essa história sente a pergunta reverberar dentro de si. Quantas vezes você já se calou para se proteger e, ao mesmo tempo, percebeu que esse silêncio também dizia mais do que queria admitir? Quantas vezes ele te libertou, mas também te confrontou com as tuas próprias sombras? O silêncio não é só arma, é espelho. Ele devolve não apenas a queda do outro, mas também a sua própria imagem oculta. O narcisista, mergulhado nessa ausência, reage com desespero. Ele aumenta o tom, teatraliza, dramatiza. Mas quanto mais alto fala, mais o silêncio cresce. É como um mar que engole qualquer grito, um oceano profundo onde todo som se perde. Esse oceano não tem fundo, e é exatamente isso que assusta. Não há controle, não há lógica, não há saída. O silêncio é infinito, e diante do infinito, todo o poder humano se desfaz. Para o empata, essa experiência se torna uma iniciação. É como atravessar um portal invisível, onde aprende que não é mais vítima do jogo, mas guardião de um segredo. Esse segredo não pode ser explicado em palavras, apenas sustentado na presença. É a sabedoria silenciosa que Jung descreveu como o self, a totalidade do ser que não precisa provar nada para existir. O empata encarna esse mistério sem nem perceber, mas o silêncio tem um preço oculto. Ele cobra coragem para não fugir de si mesmo, porque quando tudo se cala do lado de fora, o que resta é o barulho interno. O empata também se vê diante de suas vozes, suas dores, suas lembranças. É uma travessia dupla. Enquanto o narcisista se desfaz, o empata se refaz. Enquanto um perde a máscara, o outro encontra sua essência. É a dança invisível entre destruição e revelação. E assim, o silêncio proibido se mantém denso como pedra, vivo como fogo. Não é o fim de nada, mas o prenúncio de algo ainda maior. O ar permanece suspenso, carregado, como se uma verdade imensa estivesse prestes a atravessar a cortina. Mas ela ainda não se revela. O silêncio mais uma vez pede paciência. Ele avisa. O segredo está próximo, mas só será entregue a quem suportar esperar. O silêncio cresce como uma presença que não pode mais ser ignorada. Ele não está apenas no ar entre o empata e o narcisista. Ele se infiltra no corpo, percorre os nervos, atravessa a pele. É como se o espaço inteiro estivesse sendo moldado por uma força invisível. E essa força pressiona, exige, revela. O narcisista se agita, mas não encontra apoio. O empata permanece, e nesse permanecer algo antigo desperta. Jung diria, o inconsciente coletivo está falando. Esse falar sem palavras é o que mais assusta. Não há frase para manipular, não há argumento para refutar. O silêncio não negocia. Ele é como uma muralha invisível que não pode ser movida. E o narcisista, que sempre acreditou que o poder estava no domínio do diálogo, se vê paralisado diante da ausência de resposta. Ele sente, sem entender, que
que perdeu a única linguagem em que sabia vencer. E essa perda é um colapso interno que nenhum olhar externo consegue medir. O empata por dentro treme, mas não recua. Sustentar o silêncio é uma batalha que não se trava com músculos, mas com alma. É como enfrentar uma tempestade em pleno deserto, sem abrigo, apenas resistindo ao vento que ameaça arrancar a própria pele. Mas quanto mais resiste, mais percebe que a tempestade não o destrói, o purifica. O silêncio se torna iniciação, um batismo de fogo invisível que transforma fragilidade em poder. E o que resta ao narcisista? Apenas a queda, mas não uma queda dramática, visível, espetacular. É uma queda silenciosa, íntima, escondida atrás da máscara que racha devagar. O público talvez não veja, mas ele sente. Sente o vazio crescendo dentro, a ausência de reflexo, o terror de não ser nada sem a resposta do outro. Esse terror é insuportável. E é aí que o silêncio revela sua crueldade. Ele não ataca, apenas devolve ao narcisista aquilo que sempre existiu nele mesmo. O espectador que acompanha essa cena é tragado para dentro, porque esse silêncio não pertence apenas à relação entre empata e narcisista. Ele ecoa em cada pessoa que já teve medo de ser ignorada, em cada memória de abandono, em cada instante em que o vazio pesou mais do que a presença. Assistir é também sentir, e sentir é reconhecer que essa espiral nos pertence. É o inconsciente coletivo se manifestando diante dos olhos. Nesse ponto, o silêncio já não é mais ausência. É presença total, absoluta, sufocante. Ele respira por todos, dita o ritmo, impõe a pausa. Não há como escapar dele. O narcisista tenta, implora, provoca. O empata sustenta. E o espectador se pergunta, e se fosse comigo? E se eu fosse o silêncio? E se eu fosse o vazio que desmonta o poder do outro? A pergunta ecoa, sem resposta, porque a resposta está além da lógica, está no sentir. Jung dizia que o símbolo tem a força de unir os opostos. O silêncio é esse símbolo. Ele junta fraqueza e força, ausência e presença, dor e cura. Ele não se deixa definir. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. Ninguém o controla. Ele é selvagem, ele é arquetípico, ele é maior do que qualquer ego. O empata apenas o sustenta, mas não o possui. O silêncio pertence ao mistério, e o mistério não se entrega de graça. Mas o mistério deixa rastros, deixa sinais que incomodam, perguntas que não se calam. O narcisista começa a se quebrar por dentro, e o empata começa a se refazer. O espectador, sem perceber, também passa por essa transformação silenciosa. Sente as próprias máscaras pesarem, sente as próprias feridas se moverem. O silêncio fala diretamente com o que cada um tenta esconder. E esse chamado é impossível de ignorar. É nesse ponto que a espiral se estreita ainda mais. Não há mais volta. Quem entrou nesse silêncio já não pode sair sem ser transformado. É como atravessar uma floresta escura. Cada passo assusta, mas cada passo também aproxima do centro. E no centro algo espera. O empata, o narcisista, o espectador, todos são levados para o mesmo lugar. O coração do mistério que Carl Jung apenas apontou, mas nunca nomeou. E esse coração pulsa agora invisível, denso, quase audível. O silêncio se torna tambor, chamando para dentro, pedindo entrega. O que ele guarda, ninguém sabe ao certo. Mas todos sentem que algo está prestes a acontecer. E essa sensação que prende, que paralisa, que hipnotiza. Não se trata mais de empata e narcisista. Trata-se do segredo universal que vibra no fundo da alma. E ele ainda não foi revelado. O silêncio que percorremos até aqui não se encerra no instante em que as palavras param de ser ditas. Ele continua a vibrar dentro de nós, como um sussurro que atravessa as camadas da mente e repousa no espaço mais íntimo da alma. Carl Jung dizia que aquilo que não é vivido retorna sob outras formas. E talvez este silêncio seja exatamente isso, um retorno inevitável do que tentamos esquecer. Ele não some, ele permanece, como um eco que acompanha cada passo. Ao longo desta travessia, vimos que não se trata apenas do empata e do narcisista. O palco maior sempre foi o nosso próprio interior. O silêncio que desarma também é o silêncio que cura. O vazio que parece sufocar também é o espaço onde nasce algo novo. O que parecia apenas ausência se revelou presença absoluta, carregada de significados invisíveis. Como se cada pausa tivesse plantado
plantado uma semente em nós. Essas sementes não são para serem compreendidas agora. Elas estão destinadas a brotar no tempo certo, em noites de insônia, em dias comuns, em instantes em que uma lembrança repentina nos toca sem aviso. O silêncio tem esse poder. Ele trabalha em segredo, fora do nosso controle. Ele nos lembra que a transformação raramente acontece na superfície barulhenta da vida, mas nas profundezas onde nada se vê. E nesse espaço invisível, descobrimos que o silêncio não é vazio. Ele é um espelho, e cada um de nós se viu nele. Uns reconheceram feridas, outros sombras, outros ainda sentiram o peso de memórias não ditas. Mas todos fomos atravessados pela mesma verdade. Sem plateia, nenhuma máscara sobrevive. E no fundo, todos carregamos máscaras. O silêncio apenas nos devolveu essa revelação. O empata que sustenta o não dito nos mostra coragem. Não a coragem dos heróis que lutam em campo aberto, mas a coragem silenciosa de quem resiste à tentação de reagir, de quem suporta o desconforto do vazio. É uma força invisível, mas inquebrável. Uma força que não precisa provar nada, apenas existir. E nessa existência, ele ensina que o verdadeiro poder não é o que grita, mas o que permanece. O narcisista, despido diante do silêncio, revela algo que não ousamos admitir: a fragilidade escondida atrás do controle. O que parecia soberba era medo. O que parecia domínio era carência. O silêncio não apenas destruiu a ilusão, mas mostrou a humanidade que havia por baixo dela. E é impossível sair daqui sem sentir o reflexo dessa revelação em nós mesmos. Talvez por isso o silêncio seja proibido, porque ele não dá respostas fáceis. Ele não nos entrega certezas, apenas perguntas que não podem mais ser ignoradas. E essas perguntas permanecem. Quem sou eu sem o olhar do outro? Que máscaras eu mesmo sustento? Até onde eu me escondo atrás de palavras para não encarar o vazio que me habita? Cada um levará consigo sua própria versão dessas questões. E agora, ao se afastar da tela, você perceberá que algo foi despertado. Não precisa saber o que é, não precisa nomear, basta sentir. O silêncio já cumpriu o seu papel: plantar em você uma memória que não desaparece. Ela retornará quando menos esperar, em momentos de vulnerabilidade, em encontros comuns, em sonhos. O silêncio é assim. Trabalha em segredo, mas nunca em vão. Lembre-se, a sombra não é inimiga, é parte. O silêncio não é ausência, é revelação. A transformação não acontece quando falamos mais, mas quando ousamos escutar o que nunca foi dito. Carl Jung apontou esse caminho, e agora, de alguma forma, você o atravessou também. A pergunta que resta não é se algo mudou, mas o quanto você permitirá que essa mudança se revele. Se esta jornada tocou você, se algo vibra em seu interior mesmo agora, então não deixe que esse eco se perca. Compartilhe essa experiência, deixe sua voz nos comentários, permita que outros também entrem nessa travessia. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, não como gesto mecânico, mas como parte do silêncio que se transforma em comunidade. Porque o silêncio do empata pode desmoronar o narcisista, mas o silêncio coletivo pode despertar um mundo inteiro. E talvez, no fundo, esta seja a verdade mais oculta. O silêncio não é fim, é apenas o começo.